Lutero foi mesmo um nominalista, um sujeito que abriu uma caixa de Pandora que transformou para sempre a natureza de um cristianismo, antes unido numa cristandade onde todos eram felizes e compartilhavam as mesmas doutrinas, em uma igreja que tinha lá seus problemas, mas Lutero teria exagerado e criado um verdadeiro monstro. E quanto a Calvino? Calvino foi um ditador maluco em Genebra que saiu perseguindo pessoas, jogando pessoas na cadeia porque falavam mal dele. De onde que vem essa ideia tão difundida aí em alguns meios católicos ainda hoje? A Reforma foi um movimento revolucionário, um movimento que mudou para sempre a história do Ocidente. Teria a Reforma nos trazido um caos moral, trazido uma total desorientação em matéria de universais, conforme o pretenso nominalismo de Lutero? Eu sou Gabriel Enes e nesse vídeo vou mostrar como cada uma dessas ideias, muito difundidas ainda no meio católico romano, especialmente via Olavo de Carvalho, são falsas e não se amparam em nenhuma evidência histórica. Fique comigo até o fim. Você que acompanha meu conteúdo já deixe seu like, apoia esse canal, coloque seu comentário e você, papista que me odeia, como sempre, seu lugar aqui é muito querido. Coloque seu comentário me odiando, me xingando, só ajuda meu engajamento. E é isso, gente, vamos pro vídeo, porque hoje o negócio vai ser quente. A obra Ideias Têm Consequências é muito apreciada em alguns meios católicos romanos olavistas. E de fato é uma obra muito boa, na qual Richard Weaver, um autor, diga-se de passagem, muito apreciado por R.J. Rushdoony, que dá nome à nossa página, faz uma crítica ao nominalismo, uma filosofia que nega a realidade dos universais. Ou seja, você não tem universais. As coisas não possuem universais concretos. Ou seja, quando eu olho um cachorro, não existe um universal cachorro que o qualifique. Eu vejo vários animais, noto uma semelhança entre eles e crio o nome cachorro. Daí vem o nome nominalismo. E o nominalismo teria sido a origem do relativismo. Essa é a grande tese de Richard Weaver. Os papistas, sabendo disso, colocam Lutero como um advogado do nominalismo que se opôs ao realismo aristotélico. E assim nós teríamos o protestantismo como uma manifestação teológica do nominalismo. Isso é uma coisa dita e repetida com muita ênfase nos meios católicos romanos, mas é completamente falsa. Jean-Marc Berthaud, autor reformado, faz uma análise sobre a Reforma Protestante. E em sua análise ele mostra qual foi o verdadeiro combate central da Reforma. Aqui no Brasil, tanto no meio protestante quanto no meio católico, se dá muita ênfase a questões como, por exemplo, as indulgências, a corrupção do papado, a corrupção da igreja. Essas coisas existiram. No entanto, o combate central da Reforma não foi esse, mas ele se deu no aspecto da antropologia, o que é o homem. E quem qualificou esse debate? Precisamente Lutero de um lado, Erasmo de Roterdã, um católico, do outro. Como a gente entende a posição de Lutero? Lutero era mesmo nominalista? É inegável que houve influência nominalista e até franciscana sobre Lutero. A questão é como que ele lidou com ela, sendo ele um doutor em Aristóteles. Lutero, quando questiona Aristóteles, ele faz isso de maneira devida, porque Aristóteles era elevado ao nível de autores bíblicos. Se dizia que é impossível conhecer a teologia sem conhecer Aristóteles, ao que Lutero se opõe. Aqui trarei uma citação de Lutero no livro Sobre a Vontade Cativa. Diz assim: "Este é, pois, o único e supremo consolo dos cristãos em todas as adversidades. Saber que Deus não mente, mas tudo faz imutavelmente e que sua vontade não se pode resistir e que não se pode mudá-la ou impedi-la." O que Lutero está sustentando aqui? Ele diz que o único consolo, a única certeza do cristão é a providência divina. A providência divina, eu pergunto para vocês, é algo real ou é algo abstrato? Qualquer cristão admite que a providência de Deus é real. Deus atua na história, ele intervém na história. Logo, Lutero não nega o realismo no que toca à providência de Deus. E a providência de Deus é a única coisa a qual nós podemos nos estribar. Lutero entendia que a gente não deve se estribar na filosofia grega, em Aristóteles, em divagações, em autores pagãos, como aconteceu na Igreja Católica Romana, mas sim naquilo que está contido precisamente nas Escrituras. Lutero simboliza a submissão a Deus, enquanto seu adversário, que outrora foi uma das suas inspirações, Erasmo de Roterdã, a negava e representava
nas palavras de Jean-Marc Berthaud, o cristianismo crítico, um cristianismo que se esmera na crítica, algo que vem diretamente do humanismo, do qual Erasmo e muitos outros beberam. Agora, como eu falei, existe um elemento de nominalismo dentro do pensamento de Lutero, e Jean-Marc Berthaud o identifica de maneira bastante apropriada, baseado em fatos, não em especulações. Lutero sustentava um duplo regime. Isso é muito característico na teologia dos dois reinos que o luteranismo sustenta. E nas palavras de Berthaud, vejam que ponto interessante que Lutero sustentava. Abre aspas, o homem se situa em um duplo regime. Primeiramente, ele é livre em sua escolha, sem mandamento nem proibição de Deus. Assim, para as coisas que estão abaixo dele, ele as governa conforme seu próprio conselho. Fecha aspas. Aqui o Berthaud se refere ao Lutero. Lutero entendia que existe um determinado nível de realidade a partir do qual o homem tem uma certa autonomia na sua razão, na sua maneira de enxergar as coisas, de lidar com as coisas. E esse teria sido o resquício do nominalismo no pensamento de Lutero. Agora, esse resquício de nominalismo no pensamento de Lutero teria gerado o relativismo? Teria gerado todas essas coisas de que os papistas nos acusam? De maneira alguma. No entanto, nós, protestantes, devemos admitir que Lutero errou nesse ponto. Aqui falo como presbiteriano, como reformado, e é aí que Berthaud salienta que João Calvino foi muito mais consistente que Lutero neste ponto. Nós admiramos Lutero como um herói, como um homem que teve coragem, que exerceu seu papel de maneira fidedigna às Escrituras. No entanto, nesse ponto, apresenta uma inconsistência que não é cometida por Calvino. Calvino defende uma relação da fé com a lei de Deus, da graça com a lei de Deus, que Lutero não sustenta. Quem entende um pouco mais de teologia sabe que a teologia luterana coloca muita ênfase na justificação pela fé e coloca a lei como algo ruim. Então eu tenho de fato um dualismo entre a lei e o evangelho. Já Calvino entendia que a lei ela é resultante da providência de Deus como algo bom. A lei não é inerentemente maligna. A lei de Deus, ela dá prerrogativas para todas as áreas da vida. Não à toa nós vemos o calvinismo desenvolvendo uma cosmovisão, desenvolvendo uma teologia do Estado consistente, muito superior. Inclusive, aquela que é desenvolvida pelos católicos romanos, que é uma teologia do Estado que, quando não submete o Estado à Igreja, torna o Estado restrito a uma esfera da natureza. Como nós podemos ver, o pensamento católico romano entende que o Estado ele possui muitas vezes uma prerrogativa que se alicerça com base na Igreja, e em outras nós temos uma sustentação de um Estado que consegue legislar a partir de categorias pagãs e não cristãs. Quando no pensamento de Calvino a Escritura ela é normativa para todas as áreas da vida, de maneira absoluta, de maneira completa. E nós vamos agora entrar para o próximo ponto, que converge bastante com isso, que é justamente a questão da reforma ter criado o mundo moderno. Será isso mesmo verdade? É bastante comum no meio católico romano a ideia de que o Lutero abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Ele soltou os demônios da modernidade e afetaram a Europa, afetaram a cristandade, criando assim o caos. E eu gostaria aqui de trazer a citação de um historiador sobre esse suposto pensamento revolucionário de Lutero. Abre aspas para este historiador. Então é um erro pensar em Lutero como o primeiro homem moderno, uma designação mais apropriadamente aplicada a Nicolau de Cusa, ou como moderno em qualquer sentido. Ao invés disso, ele era um homem gótico, que veio de uma universidade alemã até então nova, de uma área verdadeiramente colonial, de onde, pelos muros de Wittenberg, era possível enxergar as cabanas com telhados de palha habitadas por indígenas eslavos. Quando, para seu horror, chegou ao conhecimento de Lutero que Ulrich Zwingli, um dos poucos reformadores humanistas, acreditava na possível salvação dos pagãos e esperava ansioso ter conversas com Platão, Aristóteles e outros sábios gregos quando chegasse no céu, ele furiosamente negou o direito de Zwingli se denominar cristão. Fecha aspas. Quem proferiu essa citação é um historiador muito amado pelos católicos romanos, Eric Van Ledan, um católico libertário e monarquista. Sabe-se lá como ele concilia essas coisas, como ele não vê conflito da doutrina social da Igreja com o libertarianismo. Mas fato é que, nas palavras do próprio Ledan, um historiador católico, Lutero não pode ser considerado o pioneiro do pensamento moderno. Pelo contrário, ele era um homem medieval. Ele era um homem que tinha uma mente medieval. Um homem que não tinha em nada comunidade com o pensamento moderno, que posteriormente veio
se fez inimigo do cristianismo. Lutero foi um anti-humanista, alguém que se opôs ao humanismo. Logo, se é possível ver um reformador que teve inclinações humanistas, este foi Zwinglio. Zwinglio, ao mesmo tempo que foi iconoclasta, ao mesmo tempo que aboliu inclusive a música dentro da igreja, foi um homem que aspirava ir para o céu e ter conversas com Platão e Aristóteles. Ele era um classicista. E Lutero, ele condena Zwinglio por essa atitude. Então, quando as pessoas atacam o Lutero como a fonte de muitos males, estão completamente enganadas. Enganadas por quê? O mundo da reforma é muito mais complexo, muito mais rico do que as idiosincrasias dos apologetas católicos, que só leem material católico e leem mal. Como trouxe a obra do Ledan, mostra como que essas ideias tão populares no meio olavista são defasadas e estão pautadas em mentiras. Como se isso não bastasse, há um outro historiador católico romano muito apreciado pelo Olavo, chamado Christopher Dawson, um dos historiadores romanos que eu mais li, se vocês querem saber. E olha que coisa incrível que o Christopher Dawson diz. E essa é uma citação que você pode conferir aqui nessa edição publicada pela editora E-Realizações, na página 104. Eu vou ler aqui para vocês no próprio livro. Olha o que o Dawson diz. Por trás da democracia ocidental está o mundo espiritual do calvinismo e das igrejas livres, que são, como disse, completamente diferentes em perspectiva política e social do mundo do luteranismo, e que teve uma influência ainda maior e uma conexão mais próxima com o que conhecemos como civilização ocidental ou como civilização sem maiores adjetivações. O calvinismo, ele deu luz à democracia ocidental. Então, se hoje você vê a civilização ocidental tendo valores como a liberdade, isso só foi possível graças ao calvinismo. O próprio historiador católico romano, Christopher Dawson, que era um católico sério, era um historiador que seguia a religião católica, admite. Logo, quando você associa o protestantismo, especialmente o protestantismo reformado, com a modernidade, você está cometendo um grave equívoco, ou sendo desonesto, uma vez que nós temos autores católicos romanos que defendem o papel do calvinismo. Tal concepção, vejam só, é corroborada por um outro observador, podemos dizer imparcial, da coisa, o filósofo Friedrich Nietzsche, um homem que não era católico, não era protestante, e ele se lamenta por Lutero ter feito a reforma. Olha só o que ele diz em sua obra Humano Demasiado Humano, abre aspas para Nietzsche. Se Lutero fosse queimado como John Huss, o alvorecer do iluminismo teria nascido um pouco antes, talvez com maior esplendor, mais belo do que possamos imaginar. Um lamento de Nietzsche pelo Lutero ter aparecido, porque não fosse Lutero, o iluminismo teria acontecido com 2 séculos de antecedência. Lidem com isso, papistas. O terceiro mito, muito popular ainda em alguns meios olavistas, embora eu veja esse mito sendo menos repetido do que antes, que mostra que as pessoas têm tomado uma consciência do quão absurdo ele é a ideia de que Calvino foi uma espécie de ditador em Genebra, ele teria perseguido pessoas, ele teria agido de maneira arrogante. E esse mito, ele é tão desprovido de qualquer grau de fonte histórica que um historiador como Alistair McGrath, que é um anglicano, ele não é um calvinista, diz que é uma completa absurdidade. Em sua obra A Vida de João Calvino, ele explica como que esse mito surgiu. Esse mito, ele vem de homens como Aldous Huxley, que era um humanista fabiano, e Stefan Zweig, esse já um autor apreciado em alguns meios mais conservadores. Eles foram os responsáveis por popularizar esse mito no mundo moderno. Então, algumas pessoas acham que Calvino, ele era essa figura arrogante, narcisista e que queria apenas acabar com os prazeres dos outros. Quando você olha de verdade a história de João Calvino em Genebra, ele foi durante muito tempo colocado numa situação desfavorável. Ele era vulnerável a muitos inimigos, inclusive foi expulso da cidade. Ele passou anos fora da cidade e a cidade se tornou um caos. Você estude de verdade a história do calvinismo e verá como que Calvino esteve sempre por um fio em Genebra. E depois que ele saiu, Genebra se tornou um caos, chamaram-no de volta. E quando foi chamado de volta, ele ainda se deu em muitos conflitos com autoridades dentro da cidade. Quem fortaleceu muito a posição de Calvino dentro de Genebra foram refugiados, pessoas que eram perseguidas
em países católicos, em nações católicas, e receberam refúgio em Genebra. Exemplo disso é John Knox, que aprendeu com Calvino lá. Agora, você pode advogar de onde que o Stefan Zweig e o Aldous Huxley tiraram isso, se isso é completamente inverossímil, não tem nenhum grau de realidade. E a resposta é que Calvino sempre encontrou adversários em Genebra. Adversários que o difamavam, que criavam propaganda contra ele, difundiam muitas mentiras contra a sua pessoa. Isso foi passado de geração em geração em alguns círculos católico-romanos mais desonestos. E até hoje ainda há pessoas que difundem essa balela. Esse, eu diria que de todos os 3 mitos que nós vamos abordar aqui, é o menos relevante. Então bora pro próximo, que creio que sintetiza um pouco de tudo isso. A Reforma foi um movimento revolucionário. Isso é uma coisa ainda repetida em muitos meios católicos e que sintetiza boa parte do que foi dito aqui. A Reforma teria o germe do relativismo, do totalitarismo e de toda forma de confusão que você pode imaginar. Isso, não obstante, não confere com os fatos históricos. Por quê? Porque os reformadores, longe de serem pessoas que buscaram trazer uma nova forma de cristianismo, tinham a intenção de reformar um cristianismo que havia há muito tempo sido corrompido. E essa corrupção do cristianismo foi combatida por ardor, por homens como Calvino e Lutero. E aqui, gostaria de trazer mais uma citação de Eric von Ledan, que você já sabe, é um autor apreciado por católicos romanos, acerca dessa relação do pensamento revolucionário com a Reforma. Abre aspas para Eric von Ledan. Portanto, é evidente que a Reforma começou como uma reação contra o humanismo e a mentalidade da Renascença. Na Alemanha, o movimento era distintamente liberal e anti-intelectual. Era apoiado por realezas absolutistas, ao contrário da concepção do final da Idade Média do monarca restrito pela lei, o princípio Rex sub Legem. Mas, ao mesmo tempo, o luteranismo era uma consequência orgânica da mentalidade medieval. Enquanto o catolicismo foi da Renascença para o Barroco e do Barroco para o Rococó, o mundo da Reforma continuou a aderir ao estilo gótico, da ordem antiga e da lei comum, a common law. Por um longo tempo, a Igreja Reformada permaneceu sendo a maior força conservadora da Europa. É isso que vocês estão ouvindo, gente. A Reforma foi, por muito tempo, a maior força conservadora da Europa. Logo, se você quer entender quem mais fez pela preservação da civilização ocidental, entre católicos e protestantes, foi manifestamente, claramente, os protestantes, quem tiveram êxito nessa busca por manter um cristianismo sólido, manter um cristianismo fidedigno. Logo, como que a gente fala que a Reforma foi um movimento revolucionário se ela foi uma força que retardou o iluminismo, se ela foi uma força que se opôs ao humanismo? Você quer entender de verdade a Reforma? Você precisa ler esse livro de Jean-Marc Berthaud. Leia, entenda qual foi o combate central envolvido ali. Compreenda que a grande base para o iluminismo, muito criticado em círculos conservadores, com razão, porque é um movimento que tem inúmeros problemas, é o humanismo. O humanismo foi a base do iluminismo. E quando Lutero, quando Calvino vociferaram contra o que estava acontecendo na igreja, eles combatiam precisamente o humanismo, que tem a sua base no paganismo. Se você enxerga com profundidade o período da Renascença, você chega a algumas conclusões. A Renascença foi um regresso ao mundo antigo, um mundo antigo greco-romano. Os humanistas queriam voltar para um passado pagão, para uma era de ouro pagã. E os reformadores, percebendo o quanto a igreja era influenciada por essas filosofias, por essas cosmovisões, fez frente a elas afirmando o quê? Afirmando a primazia da Escritura Sagrada. Sola Escritura. Tudo o que a igreja faz, todas as práticas que se multiplicaram na igreja, a partir de vieses pagãos, a partir de uma base estranha ao cristianismo, deveriam ser avaliadas pela Escritura e assim devidamente criticadas. O cristianismo que a Reforma trouxe criticou elementos pagãos, enquanto a Igreja de Roma foi uma síntese de cristianismo com esses elementos pagãos que vieram com a Renascença. E ela prossegue nessa síntese até os dias de hoje. Eric von Ledan diz em sua obra O Dilema Ocidental, o conflito entre Calvino e Rousseau. Abre aspas para von Ledan. Novamente, o dilema do mundo ocidental há de ser resolvido com o retorno ao pensamento de João Calvino, especialmente no que se refere à sua antropologia. O futuro do mundo será resolvido entre Calvino e Rousseau.
Fecha aspas. Calvino e Rousseau são inimigos irreconciliáveis. Enquanto Calvino sustentava que o homem é um ser depravado, fadado ao inferno, completamente dependente da graça de Deus, Rousseau entende um homem puro, um homem que é corrompido pelas relações sociais, pelas instituições da sociedade. A igreja, o Estado, a opressão. Rousseau apreciava a liberdade, mas apreciava a liberdade de uma maneira deturpada, porque tinha um conhecimento desprovido de realidade acerca do homem. Já Calvino não. Calvino vê que o homem não vale nada, que o homem é completamente desprezível em si mesmo, mas é a partir da graça de Deus salvo, transformado. Logo, Calvino dá o papel da transformação, o papel da mudança, o papel de tudo o que é bom para Deus, em sua graça, em sua providência. E a visão de Rousseau, note, é a base do iluminismo, especialmente na sua versão francesa, embora Rousseau tenha sido um suíço. Já Calvino foi diretamente contra isso. Logo, nós não podemos cair nessas balelas olavistas. Nós devemos entender a história com profundidade, sem essas perspectivas apaixonadas que vêm por uma matiz simplesmente ideológica. Você que ficou até aqui, deixe aí o seu like, coloque seu comentário, apoie o meu conteúdo e compartilhe esse vídeo para quantos amigos olavistas você tiver. Um forte abraço e até a próxima.